O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. O homem sábio, a mulher sábia, um jovem sábio, pessoas sábias em Deus, são aquelas que procuram viver no seu coração a palavra de Deus, que procuram viver o desapego. Isso é o que é o livro da sabedoria, a primeira leitura que nós ouvimos vem falar para nós hoje, vem despertar em nosso ser, em nosso coração, essa sabedoria de escolher Deus na nossa vida, de escolher a partilha, não ajuntar, aquela ganância de juntar, de querer. E parece, não sei se vocês analisam comigo assim, concordam comigo, também pode discordar também, viu? Parece que quando a pessoa mais tem, mais ela é gananciosa. Não se conforma com aquilo que tem. Parece que é uma coisa. E o Senhor hoje nos ensina na palavra isso aí, a colocar a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus que nos ensina a partilhar. Falar em partilha, hoje nós estamos celebrando a devolução do nosso dízimo.
esse gesto de ação de graça, esse gesto em que nós contribuímos com aquilo que o Senhor põe no nosso coração, com aquilo que o Senhor põe, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 9, versículo 27, ele diz: dê cada um conforme o seu coração, sem constrangimento nem tristeza, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Olha lá, sem constrangimento nem tristeza, dê aquilo que o Senhor depositou no seu coração, né? A gente lembra aquela oferta daquela viúva. Você já deve ter ouvido o Evangelho, quando as pessoas estavam depositando ali no cofre do altar as suas ofertas, e muitos depositavam ali somas grandes de dinheiro, e Jesus estava ali com os apóstolos, observando, olhando as pessoas colocarem. Veio uma viúva e colocou umas moedinhas, só tinha uma moedinha, colocou ali. Jesus olhou para os apóstolos e comentou e disse: olha, aquela viúva ali deu mais do que todo mundo que estava ali. Na nossa lógica, nós poderíamos ver, mas que uma pessoas colocou aqui soma de dinheiro, vem uma viúva, coloca uma moedinha, deu mais do que aqueles homens. Isso é conversa para boi dormir. A lógica de Deus é diferente da nossa, irmãos. A lógica de Deus é diferente da nossa. Jesus disse: ela deu porque ela deu tudo o que ela tinha. Olha que coisa linda. Ela deu tudo o que ela tinha. Eles deram porque o que sobraram. Está vendo? Deram o que sobraram. Eram ricos, deram o que sobraram ali. Mas ela não, ela deu tudo o que tinha. O importante para Deus é aquilo que você dá com o coração, meu amado, minha amada. Não importa a quantia, porque é você e Deus que vai saber se você realmente só podia dar aquilo. É Deus que vai te julgar. Por isso que o nosso dízimo é dado em segredo dentro do envelope. Não sabemos quanto você deu, mas tem uma pessoa que sabe, não sabe? Nada se esconde dele. Diz hoje a palavra aos Hebreus que a palavra dele penetra, é como uma espada de dois gumes que penetra até o centro. Ou seja, Deus sabe tudo. Eu poderia dar mais, mas eu não quis dar. Vou dar isso aqui. É você e Deus. Olha, eu só posso dar mesmo esses 50 centavos. Então dê. Se você realmente só podia dar isso aí, Deus sabe. O que é que diz o finalzinho da leitura hoje? O finalzinho da leitura, da segunda leitura que nós ouvimos, né? Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Aos olhos de quem? Aos olhos de quem? De Deus. De Deus. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é ela que devemos prestar contas. Então não adianta a gente querer engabelar Deus. Não adianta. A gente engana um outro, né? A gente passa a perna no outro, mas a Deus não. Então, é isso que o Senhor nos ensina hoje, que a gente partilhe, seja desapegado. Veja o Evangelho de hoje, meus amados. O Evangelho de hoje, aquele homem corre e se ajoelha ali diante de Jesus. Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ou seja, para entrar no céu, para ter a salvação, o que é que eu devo fazer? Jesus diz: conhece os mandamentos? Os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: mas tudo isso, Senhor, eu tenho observado, eu guardo tudo isso. Ele guardava essas normas. Muito bem, é bom a gente guardar isso aí, mas não é o suficiente. Jesus estava dizendo: você é muito rico, você tem muito dinheiro, falta-te uma coisa.
Vende isso e dá para os pobres. Nossa, quando ele ouviu essa voz, entristeceu, ficou abatido o homem. Foi embora, de cabeça baixa, porque ele era muito rico, apegado. Aí Jesus tocou na ferida, está vendo? Tocou na ferida do homem. Ele queria ouvir de Jesus: tá bom, então você, olha, pode continuar assim que você já está pronto para ir para o céu. Não é assim não. Olha, tem gente precisando de você. Tem gente lá na África precisando da tua colaboração. Distribua essa multidão de riqueza. Para onde é que você vai levar isso? Vai deixar aí para os outros brigar, os outros fazer confusão? E ele saiu triste, apegado, está vendo? Aí Jesus disse: olha, é mais fácil. Vamos entender essa palavra. É mais fácil, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico. No outro evangelho é mais explicado, em outro evangelho, um rico avarento. Entendeu? Não é que a gente olha, fulano é rico, agora vai para o inferno. Não, não existe isso. Não é dessa maneira. Tem muitas pessoas que têm posses e é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Não é apegado. Mas tem pessoas que têm, quanto mais tem, mais ela, como diz o outro, é mão de vaca. Não ajuda ninguém. Venha a nós o vosso reino. Se puder tirar, tira mais ainda. Mas tem outros que têm, parece que nem tem. De tão bondoso que é, de tantas pessoas que ajuda. Então, é esse tipo de rico que Jesus está falando. O rico avarento, mão de vaca. É esse que Jesus está falando. Não é que os ricos agora vai para o inferno. Não existe, não vamos entender isso aí. Entendeu? Então, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. O camelo aqui, que Jesus está falando, não é o camelo animal aquele do deserto, que a gente conhece. Não é esse tipo de camelo. O camelo aqui que Jesus está falando é uma corda muito grossa, que é usado lá na embarcação na terra de Jesus. Eles têm uma corda muito grossa que eles amarram lá as embarcações, e essa corda se chama camelo. A gente tem que explicar para o nosso povo. Muita gente pensa, muita gente já vem me perguntar: padre, o camelo é aquele animal? Eu digo: não, filho. O camelo é uma corda que eles têm lá que chama camelo, uma corda grossa. Então Jesus disse: é mais fácil essa corda passar pelo buraco de uma... Jesus estava falando assim para eles, né? Se fosse para nós, Jesus dizia: é mais fácil essa corda grossa aqui passar no fundo da agulha do que... Mas na linguagem deles, claro que eles sabiam o que era camelo, né? Então, meus amados irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós termos cuidado, né? Porque Ele nos abençoa nessa vida, nos dando muitas coisas, e também na eternidade. É isso que devemos compreender hoje, a mensagem do Evangelho para nós, amém?